Compasso Colab apresenta o podcast É o que Parece. Aquele que sabe o que contar. É o que Parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. Alô, alô, amigos e amigas, e também alguns inimigos. Aqui estamos com mais um É o que Parece. Quem vos fala é o locutor metido à besta, José Francisco Queiroz. A meu lado, meu companheiro, amigo inseparável, Antoninho Rossini. E temos aqui hoje mais um podcast que nós queremos levar até vocês para um momento de descontração, de alegria, de história, né? Nós vivemos de história, calejados que nós dois somos desse mundo da publicidade, da comunicação e do jornalismo. Relembrar fatos. E relembrar fatos é o que está caracterizado nisso que nós já falamos, que é o livro que foi feito pelo Clube dos 100 Amigos, É o que Parece. Curiosamente, o mesmo nome do nosso podcast. Pois é, foi inspirado nele, né, Zé? Foi a partir dele. Até porque as histórias são para registrar fatos e momentos. Talvez do desconhecimento de muitos, e sem ter aquele ranço da coisa de baú guardado no fundo do sótão, é mais para registrar coisas interessantes que já aconteceram na comunicação e que de alguma forma acabam influenciando nos dias de hoje e tem a ver com o que pode acontecer no futuro. Aliás, eu tenho visto muito comentário recente, eu não sei se é para nos defender, né? A gente, quando liga algum assunto que nos interessa, principalmente está dentro daquilo que nós pensamos, a gente dá valor para isso, né? E eu tenho lido ultimamente vários comentários, matérias, tentando resgatar essa coisa da vivência, da experiência, de que o futuro tem que ser feito também com o olhar do passado. E isso acaba nos entusiasmando para estarmos aqui nesse podcast. Mas voltando ao livro, nós já contamos aí no programa passado alguns casos interessantes, até em homenagem a esses amigos nossos que pertencem ao Clube dos 100 Amigos, que escreveram. E eu queria resgatar uma do Nelson Gomes. Não tanto até pela história que ele conta, porque tem um antecedente antes da história, porque o Nelson Gomes foi uma pessoa importante na comunicação brasileira, porque ele ajudou a mudar os formatos da publicidade. O Nelson Gomes trabalhou na Rede Globo de televisão, lá no Rio de Janeiro, na área da produção, e ele foi convidado aí começo dos anos 80, pela família Marinho, a criar a Globotech. O que era a Globotech? Uma produtora de comerciais em vídeo, que na época se usava. Nós tínhamos passado da época do comercial ao vivo, depois veio o comercial em filme, e o videotape era, na época, uma novidade, porque tinha primeiro uma instantaneidade, a velocidade com que isso era feito, e era algo muito simples. Os recursos técnicos da época deixavam o videotape, não era com uma qualidade tão boa quanto se fazia produções em filme, porque faltava profundidade, faltava textura, às vezes até diferença de alguma cor e tal, mas a Globo quis primeiro abrir esse mercado, fazendo uma produtora que pudesse atender o mercado, que pudesse usar o videotape de uma maneira mais eficiente e mais bonita, particularmente o varejo, que sempre teve uma necessidade de uma velocidade muito grande de produção, e as produções em filme demoravam muito para ser feitas e tal, e isso ajudou muito o varejo a introdução do videotape na publicidade. E o Nelson Gomes foi convidado então para criar a Globotech, e ele veio para São Paulo, o carioca que virou paulista desde os anos 80, então está com a gente aqui durante todo esse tempo, quase 40 anos, e ele começou com a Globotech. O Nelson tem uma característica, teve uma primazia, um jeito todo especial e um cuidado muito grande com a produção. E ele fez de tudo para valorizar a transmissão de comerciais em videotape. Hoje coisa comum, né? Hoje está banalizado até comercial pelo celular, mas criou-se ali uma etapa e ele dizia que a razão da formação dessa Globotech era para ampliar os anunciantes, óbvio, chamados para a Rede Globo, mas podia anunciar onde quisesse,
mas também a preocupação que a Globo sempre teve, eu sou testemunha disso, de procurar valorizar os comerciais inseridos nos intervalos comerciais. A Globo sempre entendeu que uma forma de manter a audiência dos seus programas era fazer comerciais com intervalos fixos de 3 minutos, 2 minutos e meio de comercial e 30 de chamada, fixo, quando na época tinha emissoras que faziam intervalos de 7, 8 minutos. A Globo cuidava então desse tempo, sempre cuidou, e procurava valorizar os comerciais que eram colocados ali, como se fosse, olha, o comercial tem que ser bonito, tem que ser um entretenimento, tem que ter cultura. E a Globo extravasava esse desejo de fazer do intervalo comercial uma continuidade do conteúdo. Você lembra disso? Não, eu lembro, Zé. Inclusive, eu gostaria até de ressaltar aqui um pouco mais, falando do Nelson Gomes, carioca Nelson Gomes, vascaíno, do seguinte, quando você diz aí que ele introduziu praticamente aqui em São Paulo, e a Globo introduziu no Brasil o videotape, havia uma dose de inteligência em comum. O grupo do Nelson Gomes realizava cursos para entender melhor a máquina do videotape. Por exemplo, eu participei de um curso lá atrás, nos anos 80, de um curso onde se mostrava a aplicação, primeiro, do Chroma Key. Do Chroma Key, os amigos que estão nos acompanhando sabem, e os que não sabem eu vou tentar passar aqui uma ideia do que seja. Vou fazer uma filmagem tendo um fundo verde para depois colocar outras ações por trás daquela exposição que a pessoa está fazendo. Uma montagem. Uma montagem, dá uma dinâmica diferente. E também é um aprimoramento das chamadas traquitanas das filmagens, porque quando era filmado não havia chroma key, havia traquitanas. Traquitanas o que era? Era recurso que você fazia descer alguma coisa de um determinado ponto, cruzar uma imagem com outra para buscar uma qualidade, uma dinâmica diferente. E o chroma key, isto é, a possibilidade de fazer um videotape, tendo essa condição técnica de colocar uma imagem de fundo, valorizou demais. O Nelson Gomes fez esse trabalho com maestria. E ele fez tanto sucesso que depois da fase da implantação da Globoteca em São Paulo, ele foi dirigir um programa chamado Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Todo mundo que estão nos acompanhando aqui deve ter visto já na Globo o programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Hoje fala-se só em empresas, mas foi um processo de evolução. Essa unidade, esse programa, ele perdura até hoje, coisa mais de 30 anos, com grande sucesso, porque é uma oportunidade de mostrar de como há chance para quem quer empreender. São programas de alto valor instrutivo, técnico, e tem a mãozinha, a inteligência do Nelson Gomes lá, que é o nosso companheiro, que escreveu alguns artigos aqui no nosso livro de casos, e sempre lembrado, vale a pena, porque ele é brilhante, é uma pessoa muito esforçada e que vive dos méritos de tudo aquilo que ele fez, viu, Zé? Nós poderíamos dizer que o Nelson Gomes fez com esse programa, o Pequenas Empresas, Grandes Negócios, ele apresentava empresas que estavam saindo do nada, fazendo um trabalho novo, trabalho diferenciado. Então ele ajudou a divulgar lá atrás o que hoje nós chamamos das startups. Outro As nome. startups, né? Essas empresas que eram pequenas, diminutas, mas achavam um nicho de mercado e eram apresentados no programa contando a sua história. E é muito boa. Bom, e o... Eu só queria terminar um pouquinho, Zé. Lógico. É até bom para as pessoas que estão nos acompanhando saber como é que é esse mundo fantástico que a gente vive, o mundo da comunicação. O Nelson Gomes veio do Rio de Janeiro, implantou ou deu suporte técnico para que se conhecesse todos os recursos do videotape, tanto para a área comercial, para propaganda, marketing, como também para a própria emissora. Então, quando ele deu mais um passo adiante em relação a pequenas empresas, grandes negócios, ele fixou uma marca profundamente sentida nesse setor. E de verdade mesmo, nada pode se distanciar da história, viu, Zé Francisco? A história, ela é básica, ela serve de embasamento para tudo aquilo que a gente quer fazer. Hoje, quando a gente fala da televisão, dos comerciais, tem que se lembrar muito fortemente de que há uma
afirmação do sucesso do comercial de 30 segundos, mas já há comerciais de 10, já há comerciais de 5 segundos, e em compensação subiu, fruto da inteligência, da necessidade criativa, dos chamados branded contents. Então, há toda uma amarração de evolução da comunicação publicitária, de marketing, que partiu lá de baixo, que a gente está falando no Nelson Gomes. Eu acho que ele não é o único, mas é o que mais a gente retém. Foi marcante. É óbvio que na época já existiam produtoras que faziam comerciais em videotape, mas eu acho que merece um destaque essa preocupação da Rede Globo e da competência do Nelson Gomes, procurando aprimorar aquela ferramenta para facilitar as produções comerciais desde então. O livro ainda registra, e eu acho que é importante reafirmar isso, que em 85 o Nelson conversou com o Jomar Pereira da Silva, que na época era o presidente da Associação Brasileira das Agências de Propaganda lá no Rio de Janeiro, e eles fizeram um evento para valorizar as produções em videotape e fizeram em Búzios o primeiro festival de videotape publicitário. Isso aconteceu em 1985, estamos falando aí de 35 anos atrás, e também foi mais uma demonstração da preocupação da Globo e particularmente do Nelson de valorizar os comerciais em videotape. Quem mais nós podemos falar, contar histórias? Me conta. Olha, eu sinceramente tenho na lembrança muito clara ainda do trabalho que fez o Oscar Colucci. Oscar Colucci também, em termos publicitários, acabou criando um programa chamado Gente que Faz, que tem uma história muito bonita, porque ele conseguiu quebrar paradigmas dentro da Globo, fazendo com que esse seu programa de 1 minuto, 3 minutos, não me lembro, ocorre agora, ser colocado no horário mais nobre da emissora. Eu acho que você lembra bem disso, não lembra, Zé? Procurando registrar, o Oscar Colucci, ele foi um publicitário, trabalhou muito tempo como homem de vendas na publicidade, trabalhou um tempo na Editora Abril, e aí um belo dia ele resolveu fazer uma agência de propaganda, que se chamava Colucci e Associados, né? E um dos seus clientes era o Banco Bamerindos, que depois foi adquirido. Ele criou para o Bamerindos, com esse título Gente que Faz, uma coisa diferente na televisão, que era um comunicado longo, para os tempos dos metódicos 30 segundos de comerciais. Eram mensagens que acho que duravam de 2 a 3 minutos e que contava a história de um sucesso de um empresário ou de uma empresa. E por isso que tinha esse título, Gente que Faz o Brasil, Gente que Faz o Progresso, assinado pelo Bamerindos. E o inusitado dessa ação é que ele procurou a Globo para exibir isso uma vez por semana, marcado, de preferência num horário importante, e o Boni, na época, junto com a área comercial, avaliaram aquilo como uma ferramenta de entusiasmo para o empresariado brasileiro, e achou um espaço em comum na época que a Globo concedeu de colocar esses 2, 3 minutos todo sábado no horário top da Globo, que era entre o término do Jornal Nacional e o começo da então novela, que era das 9, quando a Globo não tinha intervalo comercial em nenhum momento, muito menos nesse, mas passou a ser um espaço preferencial, e o Bamerindos, junto com o trabalho do Oscar e a sua agência, conseguiu fazer algo marcante para aquela época. De verdade mesmo, abriu caminho para novas oportunidades, até quebrou um paradigma. Eu me lembro que, como jurado do Prêmio Colunistas, todo fechar de ano, quando havia a escolha dos melhores cases de propaganda, o Oscar Colucci estava entre os classificados de goleada, viu, Zé? Porque ele cuidava com carinho, havia uma resposta muito grande em termos de audiência, de credibilidade, e provavelmente ele abriu trilha para outras agências, para todo mundo trabalhar nisso com seriedade, porque realmente valia a pena. Agora, eu acho que está na hora, Zé, de você falar da frase do dia, porque se você não tiver, eu vou falar uma, viu? Me fale, estou curioso. Então eu vou falar uma do Jean Cousteau. A frase do dia. A felicidade de um amigo deleita-nos, enriquece-nos, não nos tira nada,
Caso a amizade sofra com isso, é porque não existe. E é o Jean Cocteau que falou isso. Francês, filósofo. O Jean cutucou bem. Tocou muito em cima da bucha. Aliás, essa frase está no nosso livro, O que Parece, e que, ao que parece, está terminando, né, Zé? Porque ele é vendido na APP, na Associação dos Profissionais de Propaganda, e pelas notícias não há muita disponibilidade dele, né? Mas quem ainda tiver interessado, é só entrar no site da APP ou ligar lá para a APP, falar com a Geni, Associação dos Profissionais de Propaganda, e ela encaminha o livro em suas mãos para você se divertir com essas 60 e tantas histórias contadas por gente que fez. Gente que fez e gente que faz. É legal, hein? Você tá criativo, Zé. Segunda-feira acontece essas coisas. E você pode se comunicar conosco. Aliás, é importante se comunicar conosco, porque ele vai nos direcionar. Nós temos tanta coisa para contar, para relatar, que vai ser mais interessante se nós recebermos pedidos. Não é, Rossini? História é o que não falta. Zé. Então mande agora o seu e-mail. Qual é o e-mail, Rossini? O nosso é o que parece 2020@gmail.com. Aliás, se você topar, mesmo que nesse espaço do nosso programa de hoje, vamos deixar um desafio. Devemos ou não trazer pessoas para serem entrevistadas? E o que parece você, amigo, amiga que está nos acompanhando? Manda bala, escreve lá no o que parece 2020@gmail.com e a gente vai responder com a maior alegria. Vamos contar mais uma história? Vamos embora. Vamos contar. Essa é curiosa, porque tem a ver com a área de vendas, que é a história contada pelo Oscar Matos. Você lembra dela? Lembro que foram dois concorrer em busca de um anúncio. Conta você que tem mais verve. O Oscar Matos trabalhou durante muito tempo como representante de jornais. Ele trabalhou no Globo muito tempo, num tempo que os jornais tinham um grande faturamento, que faziam edições especiais através de cadernos. E tinham tanto o Globo, que era o que disputava com o Jornal do Brasil a maior audiência, a maior leitura de jornais no Rio de Janeiro, eles tinham cada um caderno sobre economia. E eles acabavam acontecendo mais ou menos no mesmo tempo. E o que aconteceu? O Oscar procurou um anunciante para ir lá vender o anúncio para o caderno especial. Procurou a empresa para oferecer a possibilidade de anunciar nesse caderno de economia do Globo, onde ele trabalhava. E ele chegou lá na recepção do anunciante, na empresa dele, e dá de cara com quem? Com o concorrente dele, um sujeito que também vendia espaço para o caderno de economia do Jornal do Brasil. Estava ali esperando também. Ele pensou, bom, também veio vender o malho dele aqui com todo respeito. Aguardaram na recepção até que em determinado momento o empresário mandou chamar os dois ao mesmo tempo. E eles entraram na sala para conversar com o empresário. E virou o empresário e disse o seguinte: bom, tudo bem, vocês são do Globo, do Jornal do Brasil, e o que é que vocês querem saber da minha empresa? Ou seja, o empresário entendeu que os representantes do Globo e do Jornal do Brasil que estavam ali eram para fazer uma matéria, uma reportagem, algo jornalístico da empresa, e ficaram os dois de saia justa, porque na verdade eles foram ali para vender publicidade. E foi uma situação muito engraçada que tiveram que esclarecer para o empresário de que estava havendo uma confusão e que na verdade eles queriam era faturar um anúncio para o caderno especial, tanto do Globo quanto do Jornal do Brasil. Mas tem um caso que se aproxima desse, que também é meio humorístico, mas real. O nosso querido amigo Orlando Marques, quando começou a trabalhar na Editora Abril, ele foi trabalhar na área de revistas técnicas. E então ele tinha um anúncio que ele foi acertar lá em Santo André, São Caetano, lá no ABC, junto a uma empresa. Era um aniversário de um evento qualquer ligado à área da indústria, e ele foi lá, telefonou, disse, tal hora, esteja aqui, vamos conversar, vamos ver o que você quer. Ele preparou a pastinha dele, começando na vida profissional, como o contato de publicidade, e chegou lá,
tocou a campainha, não apareceu ninguém, ele olhou, era uma cerca, e falou, pera um pouquinho, essa cerca aqui dá para pular. E olhou e falou, bom, se ninguém vai aparecer aqui por mais algum tempo, eu vou pular e vou estar lá dentro da empresa e alguém vai me atender. Ele esqueceu que podia ter cachorro, e tinha. Quando ele terminou de pular, no lado de dentro os cachorros vieram em cima dele. Então, ele foi salvo por alguém da empresa que espantou os cachorros e ele foi se explicar. Aí ele acabou vendendo de fato o anúncio, eu acho que mais por pena do estado em que ele se encontrava, porque na verdade rasgou as calças. Ele conta com muito humor, está aqui no livro É o que Parece. E o Orlando Marques também tem uma história bonita, porque ele foi presidente da ABAP, dirigiu muitas multinacionais. Presidente da Publicis, da agência. Publicis, trabalhou no estado de São Paulo, Editor Abril. A história dele é brilhante, é brilhante. Na gestão dele, na ABAP, houve acontecimentos que eram dificílimos de se executar. Nas mãos dele isso ocorreu, também como ocorreu no caso do Dalton Pastore. Mas esse é humorístico, né? Tem contos aí mais sérios, mas esse livro, a gente está fazendo uma apologia de algo que executamos, até é cabotinagem da nossa parte. Mas, gente, vocês que estão nos ouvindo, estejam atentos porque vale a pena, viu? Vale a pena ler, ver, discutir conosco também. Não, e com certeza, como tem muita história, e nós não somos os únicos que contam história e nem somos os maiores contadores de história. Com o decorrer do programa, nós vamos começar a trazer esses nossos amigos aqui para ouvir deles. Isso vai ser não maravilhoso. Só essas histórias que estão no livro, mas outras. Todos eles têm histórias maravilhosas. Eu acho que a gente hoje pode parar por aqui. E tem uma historinha mais que eu queria contar, que eu queria deixar para o próximo programa, porque ela é um pouquinho longa, mas vale a pena, porque é uma história engraçadíssima e que vale a pena retratar. E nós vamos falar de uma coisa atual, que não tem nada a ver com a história, que é a mulher na criação publicitária. O que isso imagino, o que representa, já imagino. E o que tem hoje de espaço para a mulher na criação publicitária. Podemos ir até lá? Bom, como não estamos aqui para simplesmente nos divertir, nós temos também coisas para buscar. Uma delas é dinheiro. Se aparecerem oportunidades de nós garantirmos a nossa feira. E eu tenho uma frase ligada a dinheiro que é ótima. A frase do dia. Diz o seguinte, o que é o dinheiro? Se dinheiro não traz felicidade, dê-me o seu e seja feliz. Valeu? Pessoal, tá vendo como é que a gente terminou o programa de hoje? Vamos nós, até a próxima. Tchau. Tchau. É o que parece. Aquele que sabe o que contar. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. É o que parece. Realização: Compasso Colab.